Andaram se fazer que são bons estudantes. São no Mulicupone. Só no Mulicupone. Fica a escola vurido, toda gente quarentena, andar em Mulicupone. Andar em Mulicupone. Andaram se fazer que são bons estudantes. São no Mulicupone. Só no Mulicupone. Fica a escola vurido, toda gente quarentena, andar em Mulicupone. Andar em Mulicupone. Ai, Joe, na coronai, pinango afakale. Asibayo mabasa, pinango apasa kale. Anango alimi, kushoka no seguro. Tifa na njala, poso ya mala. Musetu kondo menina na polícia camarada. Anango viajar para Xemba, anango beira, anango mafudido, vida yao é bebedeira. Anango amanguida, mano, EBO. Anango desistiram porque Covid. Mas é pessoal, eu não consigo perceber bem. Não consigo perceber. Eu sentei, refleti, nada, não me entrou. Quer dizer, o Conselho de Ministros será um quê? Sabe o que está a acontecer? A situação em Moçambique agora é que por dia temos um óbito, 2. Que tal? Imaginem vocês, eles já aí sentados, todos os ministros com o dinheiro do povo. Não dinheiro do povo, vumba, com água vumba e tal. Estão a ver vocês? Vamos a ter 1, 2 óbitos por dia. Então a ideia de devolvermos as crianças na escola. Então a coisa vai acontecer. É todos eles. Sim. Até deve ser dia 27 de julho. Epa, dia 27, ok. Não estou a opor nada. Não sei dizer, não sei se teu pai concordou com isso. Teus pais se concordaram com isso. Mas os meus sim. Aliás, desde muito criança eles sempre concordaram. Mesmo que fosse um feriado, eles me mandavam à escola. Eles sempre concordaram com que a pessoa precisa estudar. Eu também concordo. Estudar é necessidade de ser humano. Uma pessoa deve pensar em estudar para formar o seu futuro, para ser alguém no futuro. Então, é nessa vertente. Meus pais concordam com que se volte à escola. Então, vamos voltar. É logo dia 27 de julho. Poxa, e dizer que eu desde pequeno acreditei aquilo porque meus pais diziam, eu todos os dias ia à escola, todos os dias. Tem dias que eu entrava na sala. Sim, tem dias que eu entrava na sala. Só que eu também aprendia tudo com facilidade. Com 20 anos já sabia ler. Parece pequeno. Mas isso é fazer exercícios físicos nas manhãs, estás a ver, né? Aquela coisa de força de Newton, saber calcular tudo aquilo. Por isso ainda estou em dia, todo bem composto. Então, é por aí. Eu aprendi com muita facilidade, com 20 anos já sabia ler. Sim, com 20 anos já sabia. Também, isso se justifica. Eu fiquei 15 anos a ir à escola. 15 anos só a estudar. 1 ano na primeira classe, os outros 14 na segunda. Brincadeira. Eu só estudei até quinta. É que na sexta faltou lanche, então não fui para lá. Até hoje, não, sério, não fui para lá. Mas até hoje eu leio muito. Até hoje leio muito. Ler é importante, pessoal. Até hoje leio muito. É normal, ler, bem possível. Leio em uma semana, ler 2 páginas. Só que o que me fez desistir, na verdade, é minha professora. Eu fui lá, foi TPC, trabalho para casa. Fui lá, ela me elogiou. E eu sou pessoa de elogios. Eu sempre... Não, essa coisa de ser louco. Eu sou pessoa de elogio. Ela, tu fermas. Parabéns. É minha irmã, ela sabe muito bem tirar coisas da internet. Ela disse, você é burro, sei lá o que. Eu não sabia que tinha todas essas qualidades. Tipo, sai fora. Traz teu encarregado. Minha culpa minha. Me disseram sai fora. E em casa sempre me educava. Obedecer a seus professores. Saí e deitar. Mas há uma coisa que vocês vão me dar razão. Escola não é nada fácil. Estudar é difícil. É difícil mesmo. Então a perceber, é difícil, um tijolo.
E também na escola nunca te ensinam tudo. Amanhã, no dia seguinte, tens de ir mais, semana seguinte. Então, foi muito difícil mesmo. Mas, com todas essas dificuldades, Deus me deu a graça, consegui fazer 2 faculdades. Não é pouco, não. Consegui fazer 2 faculdades. Conseguindo fazer 2 faculdades, só não fiz mais porque não tinha cimento. Não tinha cimento. Disseram cá, assim que não tem cimento, então faz com uma tope. É para essa faculdade vir cair na cabeça dos faculdadores.